Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs. Feliz sábado. Sejam todos bem-vindos, vocês que estão aqui presencialmente e você que acompanha essa transmissão pela internet. Você está na Nova Semente, uma comunidade adventista do sétimo dia, que existe com o propósito de proporcionar, semana após semana, uma experiência real e transformadora com Deus. Eu não sei se vocês perceberam, mas o nosso ministro de louvor, Léo Bueno, está aqui atrás, ao violão. Ele está se recuperando de uma gripe e essa semana me pediu para estar aqui para cobri-lo. Eu quero te dizer, meu amigo, que é uma honra e uma responsabilidade ao mesmo tempo estar aqui com o time de louvor, e que seja tudo para glorificar o nome de Jesus, e que você fique bem logo para na próxima semana você estar aqui, porque aqui esse lugar é seu, tá bom? Nós não poderíamos começar de outra forma a não ser declarando que o nome de Jesus é o único nome merecedor de toda honra, toda glória e todo louvor. Então vamos nos colocar de pé e dizer que é tudo por Ele, porque afinal de contas a nossa existência é por Ele. Nossa vida só por
e nossa vida só por Ele. Como você chegou aqui na Nova Semente nessa manhã? Deus, Ele consegue olhar para dentro do nosso coração e Ele sabe como nós estamos, como estão os nossos pensamentos, como está o nosso coração. E aí, diante disso, me vem ao coração as palavras que Isaías deixou relatado no capítulo 40 do seu livro. Lá no finalzinho desse capítulo ele vai dizer o seguinte: você não sabe? Você não ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. E diante disso, sabe o que Deus é especialista em fazer? Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Você veio ao lugar certo. Você está diante da pessoa certa, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. E ao depormos diante dele aquilo que vai no nosso coração, ele pode transformar todas as coisas, ele pode renovar as nossas forças, e é nele em quem devemos depositar toda a nossa confiança. E se é o seu desejo depositar aquilo que vai dentro aí do seu coração nas mãos do Senhor, eu quero convidar aqueles que puderem para nos ajoelharmos nesse momento e buscarmos ao Senhor em oração. Querido Deus, como é bom estarmos diante da Tua presença. Muito obrigado por ter nos trazido a esse bom lugar. Porque aqui podemos encontrar aquilo que procuramos. Aquilo que nós realmente precisamos, ó Deus, encontramos diante da Tua presença, na pessoa maravilhosa do Teu Filho, Cristo Jesus. Por isso, nesse momento, nós nos prostramos e assim entregamos ao Senhor o nosso coração. E o Senhor sabe como Ele está. O Senhor sabe quais são as nossas preocupações. O Senhor sabe aquilo que nos causa angústia, medo, aflição. O Senhor sabe quais são os nossos anseios, aquilo pelo que esperamos. E nesse momento nós entregamos tudo isso ao Senhor, para que o Senhor cuide de cada um dos pedidos que temos na nossa mente e no nosso coração. Para que o Senhor cuide de cada um dos Teus filhos, ó Deus. Para que o Senhor se manifeste na vida de cada um de nós, segundo a Tua bondade, segundo a Tua misericórdia, mas também segundo o Seu infinito poder. Se existe hoje aqui alguém que precisa de um milagre, opera esse milagre, Senhor. E que nós possamos reconhecer que tudo vem do Senhor, que tudo é por Ti, ó Deus, que a nossa vida só existe por causa do Senhor. Então, Pai, toma a nossa vida, toma com ela o nosso coração, os nossos pedidos, e manifesta o Teu poder no meio do Teu povo. Continua falando conosco através das músicas, através de cada ministração, de cada ato de adoração e também do compartilhamento da Tua palavra. Que nós sejamos verdadeiramente alimentados hoje pelo Teu Santo Espírito. Que possamos ter um encontro real e transformador contigo. Fala ao nosso coração, ó Deus, e toca a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele, a ele a glória e para sempre é tudo
Amém. Hoje nós teremos um momento de fidelidade um pouco diferente. Eu quero chamar aqui o Felipe, então. Felipe é o tesoureiro da Nova Semente e ele vai compartilhar conosco algumas questões importantes e vai fazer um apelo ao nosso coração também para juntos adorarmos ao Senhor. Em agosto de 2023, um sábado semelhante a esse, estávamos na tesouraria da Nova Semente do antigo prédio, eu e a Isabel. Esse dia não era um dia tão bacana pra gente, porque estávamos ali ainda com uma informação confidencial da saída do então prédio, e até então ali cercava o coração dúvidas, angústia, aflição do que aconteceria. Não tínhamos certeza da onde iríamos e principalmente naquele momento a Isabel ela começou ali a abrir um pouco do seu coração. Ela que a vida toda na igreja ela congregou nessa comunidade, contando das muitas experiências reais e transformadoras que ela teve com Deus. E ali eu pensando, a nossa mente humana sempre olha o lado negativo. Você só consegue ver e agora, o que vai acontecer. A gente já tinha passado por um momento difícil, um pouquinho antes dali, então faltava palavras. E eu orando a Deus enquanto ela falava, já emocionada, tenho certeza que Deus ali, Ele me iluminou para dizer o seguinte para ela: Deus certamente tem o melhor. Ele vai entregar algo que a gente não imagina hoje. E hoje nós podemos contemplar o que Deus tem feito, cada detalhe, como Ele conduziu. Muitas coisas, é verdade, ainda talvez não estão da melhor forma, como nós gostaríamos, mas certamente o que Deus fez já foi incrível. E em dezembro do mesmo ano, de 2023, nós lançamos para todos vocês o Projeto 48. Alguns de vocês conhecem bem, que é um projeto para arrecadação do valor para a gente conseguir fazer esse ciclo. E de todo o investimento que foi feito aqui, entre compra de terreno, talvez alguns já até ouviram um pouco da história, a igreja ela ficou para participar apenas é modo de falar, mas 40% de tudo isso, que é pouco mais aí de 9 milhões de reais. Até ontem, nós já tínhamos recebido 53% desse valor, que é pouco mais de 4 milhões e meio de reais. Falta um pouco ainda, faltam 47% para que a gente consiga finalizar todo esse ciclo pelo qual a gente se comprometeu. E aqui eu deixo para vocês um apelo. E vamos juntos agora abrir a nossa Bíblia em Salmo, capítulo 50, no verso 23. E vou deixar aqui com vocês essa mensagem de adoração. Salmo capítulo 50, verso 23. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Notem que oferta é gratidão, é adoração. Mas por que eu escolhi esse texto? Oferta é sacrifício. Nós estamos ainda num momento de sacrifício. Então a oferta, ela também é um sacrifício. Hoje nós temos um prédio com um pouco mais de 2.800 metros de área construída, frente a um prédio que antes tinha pouco mais de 1.000 metros. Nós temos 3 vezes mais a quantidade de banheiros, setores diversos. E nós também precisamos de uma oferta para manter esse prédio. Além da oferta, que tem um ciclo que é da construção. Até outubro do ano passado, 2024, nós tínhamos uma média, um mensal, de aproximadamente 150 mil de oferta que nós recebíamos, frente a uma despesa fixa que nós temos tentado manter de 100 mil. E de construção, naquele mesmo período, a gente recebia ali um pouco mais também desse valor. Hoje, nós recebemos em 2025 uma média menor que 80 mil por mês de oferta, frente às mesmas despesas. Então eu deixo com vocês, aqueles que puderem, para que se comprometam novamente com Deus, que façam
um plano de fidelidade com Deus, para que possa voltar a entregar aqui, para que possamos, frente aos nossos ministérios, a liderança que tem muitos projetos, todas as frentes, jovens, sementinhas, aventureiros, desbravadores, a própria programação, produção, coral, são muitas frentes de atividade que nós temos aqui. E hoje nós somos aproximadamente 166 mil seguidores no Instagram, que gostam do conteúdo que trabalhamos aqui, como levamos Jesus às pessoas. 15 mil inscritos que nos assistem pelo YouTube, e por sábado aproximadamente 1.000 pessoas que têm a oportunidade de participar aqui. Então faça o seu plano com Deus. Este é um momento especial para que você conecte-se a Deus, que você possa fazer um plano com Deus, para que possamos finalizar um ciclo e começar um outro ciclo maior ainda, que é levar Jesus a todos nessa comunidade. Este é um momento que os nossos diáconos, eles vão ter oportunidade de passar as salvas. Se você hoje já trouxe a sua adoração, temos o nosso Pix, que é a nossa chave, temos o 7Me. A Casa dos Centavos é para ajudar você a identificar a forma como você quer fazer a sua doação. Seja ela dízimo, oferta para conservar a igreja e até mesmo algo que a gente já está perto. Faltam só 47% de finalizar, que é a nossa construção. Deus abençoe a todos. Me lembro quando um milagre eu pedi, com pouca fé sim eu temi, e hoje eu posso ver, foi muito além do meu pensar, são tantas bênçãos pra contar, 1, 2, 3, bênçãos que não tem fim, perco as contas e agradeço o que fez por mim. Tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, só bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar, ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. E nenhuma fase dura para sempre, por isso eu não vou me esquecer. Cada motivo que tenho pra ser grato, por ter sido tão fiel a mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar, ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Que não tem fim, perco as contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Enquanto eu viver,
Oremos. Senhor Deus, nós te pedimos para que o Senhor esteja com cada um aqui. Nós te pedimos para que o Senhor siga sendo presente em nossas vidas, siga mostrando o caminho, mesmo quando duvidamos. Nós te agradecemos, Senhor, pelo que o Senhor tem feito por nós, por cada detalhe, por cada coisinha que o Senhor tem colocado aqui frente a essa comunidade. E agradecemos pela vida de todas as pessoas que abraçam essa comunidade, que elas possam refletir Cristo a outras pessoas que ainda não te conhecem. Em nome de Jesus, amém. Feliz sábado, amigos. Hoje é mais um sábado de festa, de alegria, aqui na nossa comunidade e também no céu. Porque nós temos hoje um momento que ele envolve uma história super especial. É de uma pessoa, na verdade é de uma família. Eu quero convidar o Wilton para entrar aqui. Ele decidiu, tomou essa decisão no seu coração, em uma das séries que ele ouviu aqui na nossa comunidade, a série sobre encontros com Jesus, encontros com Cristo. E até aqui essa história, ela guarda bem tantos elementos, mas eu gostaria de falar assim, um bem especial, talvez foi a mola propulsora de tudo o que aconteceu aqui. E eu também já quero, de repente, se elas quiserem ficar um pouquinho mais perto, chamar aqui, vocês podem ficar ali nos degraus, a Jéssica, a esposa do Wilton, e a Manu. A Manu é a coisa mais linda. E sabe, a Manu, ela acorda e, bem, ela acordava assim e ela dizia para os pais, sábado de manhã, pai, mãe, acordem, é hora da gente ir para a igreja. Olha para a Manu, olha o tamanhozinho da Manu. Sabe, coisas assim me deixam impressionados, impressionam o meu coração. Em Joel, um livro pequenininho do Antigo Testamento, tem uma profecia, e lá diz que nos últimos tempos o Senhor, o Espírito Santo usaria tremendamente crianças, para com poder pregar a mensagem, para com poder convencer e converter corações. Não é isso que nós estamos vendo aqui essa manhã? O Wilton está aqui, a sua família hoje está aqui na igreja, a Manu, ela já faz inclusive parte dos aventureiros. Tudo isso porque um dia, ou alguns dias, ela acordou e disse, pai, mãe, hoje é dia de ir para a igreja, hoje é sábado. Manu lembra Emanuel. Nós conversávamos isso agora ali atrás. Emanuel é um dos títulos utilizados para Jesus que quer dizer Deus conosco. Deus hoje chega a esta casa. Que bênção que você disse sim para Cristo. E que bênção que o Senhor utiliza qualquer um, todos os jeitos para alcançar os seus filhos. Por isso estamos aqui, meu amigo Wilton, porque você aceitou o Evangelho, porque você aceitou o chamado de Cristo e teve um encontro com Ele. Então, quando você aceita o Evangelho de Cristo, você é salvo. É simples assim. Você aceitou a Jesus e você é salvo. E esse momento aqui, ele se torna muito importante porque você, como líder do seu lar, hoje, você dá um exemplo muito grande, tremendo, que vai criar uma memória indelével na mente da Manu, na mente e no coração da sua esposa, da Jéssica. Portanto, como ministro do Evangelho, atendendo o desejo do teu coração, eu te batizo hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Parabéns.
Deus abençoe você, meu amigo. Força. Muitas coisas virão para sua família. Deus te abençoe. Vamos lá? A gente pode dar uma salva de palmas para esse coral maravilhoso? Eu espero que os momentos de louvor a seguir possam ser um momento de um encontro especial entre você e o seu Criador. Nós vamos cantar uma música que chama Canta Minha Alma. Às vezes as palavras não são suficientes para expressar aquilo que a gente está sentindo. Mas quando a alma canta, é porque ela foi tocada por algo maior. E é exatamente isso que essa música vem nos lembrar. O amor imenso de Deus que nos alcança, que nos consola e que nos conduz até o final. Que essa mensagem possa tocar o seu coração e que você possa cantar com a alma. Até porque o amor de Deus é grande demais para que nós fiquemos em silêncio.
então verei meu Deus, pra casa eu vou. Nome que merece honra, glória e louvor, e nós vamos continuar clamando e declarando que o nome de Jesus é o único nome digno de toda adoração. O nome de Jesus é suficiente para quando as coisas não estão indo muito bem, possa trazer paz para o seu coração, possa trazer cura para as nossas doenças físicas e emocionais. Então vamos continuar clamando e declarando para todo o universo o nome de Jesus. Quero declarar teu nome sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Clamo Jesus. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios desta geração. Declaro que há esperança e liberdade. Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão. Ansiedade e medo, saio agora. Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus.
direção. Ansiedade e medo saiam agora. Amo Jesus. Eu queria que você ficasse de pé agora, porque essa música que nós vamos cantar, ela vai nos levar para um dos momentos mais intensos e humanos da vida de Jesus. Jesus estava ali angustiado. A própria palavra diz isso, lá em Mateus 26, quando ele diz: a minha alma está profundamente triste até a morte. Jesus não disfarçou a dor. Ele não tentou esconder o fardo que pesava, porque Ele queria nos mostrar que nós podemos nos render diante da presença do Pai. Talvez você tenha chegado aqui hoje com o coração abatido, triste, cansado, ferido, desanimado, com medo das coisas do futuro, silenciado, sozinho. Mas essa música é uma oração real, e nela existe um segredo poderoso, que é o fato de Jesus, mesmo em meio à dor, Ele escolheu obedecer. Mesmo sentindo o peso do fardo, Ele disse: Pai, se não for possível tirar, cumpra o seu querer em mim. Essa é a busca, a rendição que Deus espera de nós. Não uma fé que ignora a dor, mas uma fé que, apesar da dor, permanece firme. Então cante. Cante com toda a sua alma. Cante mesmo em angústia. Cante, se preciso for, em silêncio. Mas cante com o coração, dizendo: Pai, mesmo que eu não entenda, cumpra o seu querer em mim.
Senhor Deus, nós agradecemos a Ti porque a Tua graça, ela nos envolve, a Tua graça impressiona o nosso coração, a Sua graça, ela nos atrai. Nós louvamos também o Senhor porque são tantas correrias da vida, são tantas atividades que nós temos que fazer, desenvolver, que somos orientados, e no meio de tudo isso, quando muitas vezes nós nos sentimos assim, sufocados, invisíveis, o Senhor nos vê. O Senhor nos traz para um descompasso da vida, onde podemos encontrar um lugar seguro, tranquilo, com Cristo. Que a Tua palavra hoje, mais uma vez, fale alto ao nosso coração. Eu te peço por Cristo Jesus. Amém. Pode se assentar. Bom dia para todos vocês. Que bênção estarmos aqui juntos, estarmos juntos na nossa nova casa. Eu acho que essa é a primeira mensagem nossa, comigo aqui justamente na nova casa, não é? Nós já estivemos juntos em outros momentos, mas compartilhando a mensagem dentro desta série, é a nossa primeira vez, e que bênção, que alegria que nós sentimos em compartilhar, em também refletir nesse encontro inesperado. Você sabe, nós estamos dentro de uma série, a série Encontros Inesperados, onde a cada sábado nós então abordamos um encontro que Jesus teve de uma maneira inesperada da perspectiva humana, mas um encontro que mudou a história, que mudou perspectivas, um encontro que mudou tudo. E esses encontros também eles nos ajudam a entender o tipo de encontro que Jesus ele quer ter com cada um de nós. Bem, você também já sabe, essa é uma comunidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia que existe com um propósito. O propósito de que você tenha uma experiência real e transformadora com Deus. Bem, São Paulo, nós vivemos aqui numa correria imensa. Eu não sei como foi a sua semana, mas essa semana, para mim, foi uma semana que aconteceu de tudo. É uma semana onde a agenda, o celular, mal eu consegui responder as mensagens do WhatsApp, porque aconteceram muitas coisas. Uma semana assim, atribulada, sabe? A gente acordando cedo, dormindo tarde, tentando dar conta de tudo que a gente tem em mente, que precisa fazer, das nossas urgências, né? São Paulo ele tem essa característica mesmo. E aliás, nem só São Paulo, se a gente conversa com outras pessoas, talvez tenha alguém aqui de outro estado e vai descrever a mesma correria louca da vida. Aqui nós temos 12 milhões de pessoas, é muita gente. Se você sair aqui fora na Avenida Paulista, você vai ver uma correria louca da vida. São carros passando, é gente correndo para ir para o metrô. As pessoas elas têm agenda, elas estão com pressa, e quando elas param é para dar aquela olhadinha no celular para saber, para identificar se tem alguma coisa ali que elas podem adiantar, se tem algo que elas podem resolver, uma mensagem que elas podem enviar. Não é assim? Essa correria da vida pós-moderna, ela também traz para nós uma hiperconectividade. Isto é, as pessoas elas estão até mais conectadas do que elas precisam. Elas estão mais conectadas do que elas gostariam. Nós temos informação, muita informação à nossa disposição. Informação que nos ajuda, mas também informação que às vezes nos atrapalha. Informação que às vezes nos deixa ansiosos. E no meio de tudo isso, dessa correria louca da vida, da pós-modernidade, pessoas se sentem invisíveis. Não é louco isso? Pessoas invisíveis no meio de uma multidão, pessoas que são tocadas, acessadas o tempo inteiro, mas não se sentem curadas. Essa mensagem, ela é para você. Ela é para você que vive numa correria louca da vida de São Paulo. Para você que se sente acessado, que resolve várias coisas, um monte de coisas ao mesmo tempo. Só que lá dentro, assim, você sente às vezes uma falta de sentido, falta de propósito. Se sente tocado, acessado, mas não se sente curado. É sobre isso que nós vamos falar nessa manhã, nesse encontro imprevisível, nesse encontro surpreendente, nesse encontro inesperado que Jesus tem com uma mulher invisível. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos,
o Evangelho de Marcos, no capítulo 5. O Evangelho de Marcos, no capítulo 5, nós vamos ler uma sessão e então refletir, tirar algumas ideias aqui sobre essa sessão, sobre o encontro de Jesus com essa mulher, com a mulher invisível, com uma mulher sem nome. Marcos capítulo 5, verso 24 em diante diz: E Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos havia sofrendo uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, serei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou as vestes? Responderam-lhe os seus discípulos: Senhor, vês a multidão que te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, Jesus, ele olhava ao redor para ver quem lhe fizera isso, quem havia lhe tocado. Então a mulher, atemorizada e tremendo, consciente de que nela se operara um milagre, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Ele então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do seu mal. Até chegarmos aqui, eu preciso contextualizar vocês sobre o Marcos e o estilo dele, porque Marcos, o propósito e o estilo do livro são importantes para nós entendermos essa mensagem. Marcos, ele não esteve com Jesus, mas o que se tem dito, existe até uma certa concordância de que Marcos, no meio acadêmico, de que Marcos ele escreve este livro porque ele esteve em contato com Pedro, que sim, foi uma testemunha ocular, viu os evangelhos de Cristo em primeira mão e agora conta para Marcos que escreve esse livro. O objetivo de Marcos escrevendo esse livro é que ele quer falar, ele quer dar uma descrição para as pessoas sobre quem é Jesus, Então você vai perceber que dos 4 evangelhos, o evangelho de Marcos é o mais conciso, ele é o mais resumido. E Jesus está sempre em movimento no evangelho de Marcos. Então no livro, no evangelho de Marcos, Jesus ele não está fazendo tanto discurso, ele está mais agindo, interagindo, ele está atuando, fazendo milagre. Ele é apresentado como o Salvador, mas ele também é apresentado como um servo que está à disposição das pessoas, fazendo algo para elas. E Marcos fala desta maneira justamente porque ele está falando para pessoas que não são judeus. Ele está falando para pessoas como eu e você, que não nascemos no judaísmo. A ideia de Marcos é que você, ao ler o livro, você tem uma noção de quem é Jesus, por que Jesus merece crédito e por que nós deveríamos ter atenção a tudo que Jesus ele fez. Esse é o pano de fundo, o background do que Marcos vai escrever aqui. E daí nessa sessão ele coloca assim de uma maneira poderosa, até chegar na história dessa mulher, algumas histórias. Por exemplo, no capítulo 4 e 5, Marcos diz assim que Jesus ele acalma a tempestade. Aí no capítulo 5 depois ele vai dizer que Jesus ele cura um endemoniado. Depois Jesus ele cura uma mulher e finalmente ele ressuscita uma menina. A mensagem de Marcos aqui é clara, poderia ser resumida de uma maneira. Jesus ele é capaz, ele tem poder para curar o caos lá fora. E ele também tem poder para curar o caos dentro de nós. Ele cura o caos lá fora, ele cura tempestades, ele acalma tempestades, mas ele também tem poder para curar o caos na vida das pessoas. E é por isso que no capítulo 5 ele apresenta uma tríade com 3 milagres de Jesus. E Marcos vai mostrar aqui nessa sessão do capítulo 5 que Jesus ele cura o endemoniado, ou seja, ele tem poder sobre os demônios. E ele também tem poder sobre a mente humana. Depois Jesus ele é apresentado curando essa mulher que ela está com fluxo de sangue, ela está com uma hemorragia que já há 12 anos não cura. E aí ele tem poder então sobre a saúde, sobre a dor física. Depois finalmente ele vai ao encontro de uma menina com 12 anos, ele ressuscita essa menina. Ele tem poder sobre a vida.
O que Marcos está querendo dizer aqui também para nós é que Jesus ele tem poder sobre os efeitos do pecado na minha e na sua vida. Ele acalma o caos lá fora e ele tem poder sobre os efeitos, sobre o domínio do pecado em todas as áreas da nossa vida. Emocional, psicológica, física, sobre a nossa vida por inteiro. É isso que ele está mostrando aqui. Bem, se você prestou atenção, você percebeu que essa história não é a história dessa mulher. Essa mulher sem nome, dessa mulher anônima. O que acontece é que Jesus ele está na beira do mar, ele começa a pregar para uma grande multidão, e quando ele começa a pregar para essa grande multidão, alguém para e diz assim: Senhor, eu tenho um pedido para fazer, eu te suplico, por favor, para o que você está fazendo. Eu sei que é muito importante o que você está fazendo, mas eu preciso que você vá até a minha casa, porque a minha filha tem 12 anos de idade e ela está quase morrendo. Por favor, eu te imploro, vai comigo, eu preciso que você me acompanhe até a minha casa, porque a minha filha vai morrer. A multidão para. Jesus olha atento para o pedido de um pai com a sua filhinha de 12 anos, Jairo. E Jesus então interrompe o seu sermão, ele interrompe os seus ensinos e ele começa agora a se direcionar para a casa de Jairo, onde a menina está doente. Ele começa a ir e toda a multidão agora começa a seguir, porque agora a multidão quer ver o seguinte: bem, nós estávamos vendo ele falando com poder, agora nós vamos ver o que ele vai fazer quando ele chegar e encontrar essa menina. Nós queremos saber o que está acontecendo com a menina. Quem é a menina? Como ela está? Ela era a filha de alguém muito importante, de um chefe da sinagoga. A sinagoga era um templo, uma casa onde algumas famílias se reuniam para adorar a Deus. Ele era o líder dessa comunidade. Era alguém importante, era alguém que tinha destaque, era alguém que tinha um nome. Então a multidão toda vai na expectativa de ver o que Jesus vai fazer. E é por isso que esse encontro com essa mulher é tão inesperado, porque na verdade nós estamos vendo um milagre dentro de um milagre. A história não é da mulher, a história não é da mulher de fluxo de sangue, a história não é da mulher invisível, da mulher sem nome. A história aqui é de Jairo, e Jesus está andando, ele se põe em marcha, ele está com um senso de urgência. A multidão sabe que é necessário urgência, porque o pai já falou: a minha filha vai morrer. O pai que está acompanhando Jesus tem um senso de urgência, ele está com pressa, porque ele viu como estava a filha dele. E ele percebeu que da maneira como ele viu a filha dela, ela iria morrer. A menina tinha 12 anos de idade. A mulher com hemorragia estava sofrendo há 12 anos também. O que Marcos está dizendo aqui para a gente, ele está colocando a gente para pensar uma questão ética. Ele está pedindo para a gente pensar de forma ética, qual a escolha, qual é a prioridade da vida. Porque quando uma menina, ela começa a morrer com 12 anos, é justamente o tempo de vida que uma mulher tem, 12 anos. Então, melhor dizendo, quando a menina começou a viver, a mulher do fluxo de sangue começou a morrer. 12 anos e ela estava à beira da morte, a menininha. A mulher durante 12 anos padecendo, sofrendo, invisível. Então a mulher teve uma ideia. A mulher entendeu que ali Jesus estava com pressa, a multidão estava com pressa, havia uma situação urgente, emergente para atender. Então a mulher pensou, ela teve uma ideia. E ela disse: quer saber? A multidão está tão apressada, tão distraída, que se eu apenas tocar na veste de Jesus, eu vou ser curada. Tem um livro do judaísmo, o Talmud. Esse livro ele vai ser escrito ali do século II ao século V, depois de Cristo, mas ele nos ajuda a entender como que alguém com fluxo de sangue era percebido pela comunidade. E uma das prescrições que eram dadas para pessoas com fluxo de sangue, com doenças como esta, elas estavam baseadas mais em superstição do que em ciência. Só para você ter uma ideia, se dizia que se uma pessoa com fluxo de sangue, ela levasse restos de ovos de avestruz, cinzas de ovos de avestruz, durante todo o verão, em pano de linho, ela ficaria curada. Mas havia uma outra também.
Essa outra diz assim, olha, se não der certo no verão, você faz no inverno. Só que no inverno você vai levar as cinzas do ovo de avestruz em algodão durante todo o inverno. E você vai ser curado. Havia uma outra superstição também. A outra superstição, deixa eu tomar uma aguinha aqui que eu vou precisar para essa. Eles entendiam que se você encontrasse, ou se a pessoa enferma encontrasse, ela procurasse no esterco de jumenta um grão de cevada, ela seria curada. Vocês estão entendendo? Nessa altura, provavelmente essa mulher já tenha tentado de tudo. Todas as formas, provavelmente essa mulher já tenha tentado superstições, crendices, ela tentou de tudo. O texto chega a dizer que ela pegou todo o dinheiro que ela tinha, todos os recursos que ela tinha, e ela investiu os recursos dela, tudo para ser curada, mas não adiantava, porque ela ia de mal a pior. Ela investiu tudo, mas não dava certo. Talvez ela tenha tentado todas as superstições, mas não dava certo, até que ela tentou tocar a Jesus. Quem sabe essa mulher tenha, num primeiro momento, pensado em tocar a Jesus com uma fé supersticiosa. Quem sabe num primeiro momento essa mulher tenha tentado tocar a Jesus com uma fé imperfeita. Será? Pode ser. Mas fé imperfeita ainda é melhor do que fé nenhuma. Ter uma fé imperfeita para chegar até a Jesus, do jeito que você está, com o que você tem, com os recursos que você utilizou, de repente num convite para chegar aqui, uma fé imperfeita, uma fé pouca, uma fé fraca, uma fé sensível, ainda é melhor do que fé nenhuma. Com a fé dela, imperfeita, talvez cheia de superstição, essa mulher, ela vai e ela toca em Jesus. Ela toca em Jesus. Esse é o toque da fé. Nesse momento aqui é Jesus e a multidão. Na verdade, Jesus, o Pai e a multidão, eles estão indo, eles estão se direcionando porque tem uma chamada emergente, é Jesus e a multidão. Vocês acham que nessa multidão haviam pessoas aqui precisando de cura? Sim. Vocês acham que haviam pessoas aqui precisando de algum tipo de libertação? Sim. Será que alguém aqui nessa multidão precisava do toque de Jesus, da cura, de um milagre de Cristo? Sim, certamente. Mas Jesus, ele para por conta do toque de uma mulher com uma fé imperfeita. Sabe por quê? Porque uma pessoa inteira que vai até Jesus impressiona, sensibiliza ele mais do que uma multidão inteira que só observa Jesus. Se essa mulher ela estivesse aqui no nosso meio, sabe como ela estaria? Se essa mulher estivesse no nosso meio, ela estaria sentada assim no meio de nós, cantando no meio da multidão, mas sangrando por dentro. Ela teria um segredo. Ela teria um segredo da vida que ela não ousaria contar para ninguém, com medo de ser julgada, com medo de ser represada, com medo de não ser vista, ouvida. Se essa mulher estivesse aqui no nosso meio, ela ia estar assim, sabe, num cantinho, só vindo para observar e quem sabe ter alguma coisa que desse um combustível para ela continuar lidando com a correria louca da vida. Talvez essa mulher seja você, com seus segredos, com as suas preocupações, com a correria louca da vida, que veio aqui pedindo a Deus: Senhor, me fala uma palavra, algo que me dê um combustível para eu continuar a minha vida, o meu compromisso, as minhas tarefas. Talvez você nem se ache assim uma pessoa religiosa. Talvez você diga assim: pastor, eu estou aqui por um convite, eu vim aqui porque de alguma maneira, hoje tudo coincidiu para eu estar aqui neste lugar. Eu vou sair daqui, eu já vou para um outro compromisso, eu vou já entrar nessa correria. Talvez você tenha mais em comum com essa mulher do que você já parou para pensar. Mas sabe, do jeitinho que você está, com a fé que você tem, a sua fé, ainda que seja uma fé limitada do seu ponto de vista, pequena, pouca, ainda é melhor do que fé nenhuma. O que Marcos está mostrando aqui para nós é que
o homem, ele tem um tempo, e o nosso tempo, muitas vezes, ele atropela coisas, ele atropela pessoas, ele atropela processos. Você já precisou conversar com alguém com pressa? Alguém já te procurou num ponto X da sua vida, em que você tinha uma reunião, algo muito importante para resolver, e de repente alguém parou você? Há algum tempo, isso aconteceu comigo. Eu estava andando bem no centro de São Paulo, perto ali da estação São Joaquim do metrô. E aí, enquanto eu caminhava, eu via que tinha um homem, e ele estava na mesma calçada em que eu caminhava, e ele estava falando alguma coisa para as pessoas, só que as pessoas, elas simplesmente passavam. Elas iam passando, e ele ia falando com as pessoas, e as pessoas, elas iam passando, e eu pensei, vai chegar a minha vez, e ele vai me abordar também. E nessa altura eu já estava curioso para saber o que ele estava falando, e por que as pessoas não estavam atendendo. Então eu estou me aproximando dele, e daí chega aqui a minha vez, e ele diz assim, can you hear me? E eu continuo. E aí eu parei aqui, can you hear me? Você está me ouvindo? Você consegue me compreender? Eu olhei para ele, eu disse, hi, why can I help you? Oi, como que eu posso ajudar você? Ele não era do Brasil, na verdade ele era da Alemanha, estava perguntando em inglês, no meio de São Paulo, no centro de São Paulo, como ele fazia para chegar no hotel em que ele estava. Só que a correria é tão grande da vida, a correria é tão louca, que as pessoas elas não entendiam, elas ou estavam com pressa mesmo, ou não entendiam o idioma, estavam na pressa da vida, que elas nem pararam para entender, para compreender o que estava falando. E quantas vezes assim, a gente fere as pessoas que estão ao nosso redor, simplesmente porque a gente não entende a linguagem dela. E quando eu digo linguagem, eu não falo do idioma, estou me referindo à linguagem emocional. Mal assim, às vezes a gente entende, a gente compreende quando alguém está falando com a voz embargada. Mal às vezes a gente compreende quando alguém olha para nós e o olhar da pessoa está escondendo, está revelando uma preocupação. Às vezes a linguagem corporal toda da pessoa está dizendo, eu não estou bem. E a gente se contenta com a mensagem, e aí, tudo bem? Porque a gente quer dizer o quê? O que a gente quer ouvir em resposta? Está tudo bem com você? Está tudo bem com você? A gente tem até um jargão hoje. E sabe qual que é o nosso jargão? O nosso jargão, quando alguém pergunta assim, e aí, como é que está a vida? O nosso jargão é assim, olha, está uma correria louca. Estou ocupado. Estou ocupado virou o jargão de muitas pessoas. Talvez, sem você perceber, ocupado ou a frase eu estou ocupado tenha virado o seu jargão. E deixa assim eu com muito respeito dizer algo a você. Às vezes, o ocupado, a palavra ocupado, revela o culpado por não saber dizer não. O culpado por não saber administrar as prioridades do tempo. Deus, família, saúde. O culpado por deixar-se perder na correria louca da vida. O culpado por não parar um pouquinho e dar atenção para as coisas que realmente elas importam. Sabe, a ocupação, a falta de tempo, ela tem uma aliança com a pressa e a pressão. E essa tríade vence todas as pessoas que somente estão seguindo o fluxo louco da vida, que estão ocupadas. Você consegue agora nesse ponto compreender o que Jesus está fazendo aqui? Ele está ocupado. Ele está indo para uma emergência. Jairo chama Jesus e ele começa agora aí de uma maneira emergente, definida. Ele está indo resolver um problema grave, sério. Uma menina de 12 anos está para morrer. Só que nisso tudo, o livro de Marcos coloca a gente num descompasso da vida. Porque em toda essa pressa, expectativa da multidão, do pai da menina,
Todos estão ali na expectativa, com pressa de Jesus chegar logo para ver a menina, e de repente Jesus ele coloca as pessoas num descompasso. É que a pressa do homem não atrapalha o propósito de Deus. Ele então para o que ele está fazendo, ele olha para a mulher, e aí Marcos ele vai usar 2 vezes seguidas a palavra imediatamente. Veja, aonde Jesus para, Marcos diz imediatamente. Porque quando a mulher ela vê a Jesus, é dito que imediatamente ela toca as vestes dele, ela vai por entre a multidão, no silêncio, sozinha, se sentindo indigna, sem querer ser reconhecida, ela vai entre a multidão e ela toca nas vestes de Jesus. E em seguida o texto diz que imediatamente, no meio da pressa, do tumulto, do barulho, Jesus imediatamente para. E ele olha, e ele pergunta: ei, quem me tocou? Aí os discípulos disseram para ele: Senhor, tem tanta gente aqui que está comprimindo você no meio dessa correria toda. Olha o tumulto de gente, olha o pai da menina com pressa. Você pergunta: quem te tocou? Tantas pessoas te tocou, Senhor. E ele diz assim: não, esse toque foi um toque diferente, porque eu senti que de mim saiu poder. Então que Jesus ele faz uma pausa, ele olha para a multidão, e a mulher, com medo no seu coração, consciente do que havia acontecido, a mulher diz assim: Jesus, eu preciso me revelar. Fui eu quem te tocou. Foi eu quem te tocou, eu toquei nas suas vestes e eu estava com um fluxo de sangue já havia 12 anos da minha vida. O tempo que essa menina, que a sua filhinha tem, Jairo, é o tempo que eu estou sangrando por dentro, sangrando no meu coração, sangrando nas minhas emoções. Eu já tentei de tudo. Eu tentei superstição, eu tentei crendices, eu tentei tudo que me ofereceram, peguei todo o meu dinheiro e eu gastei todos os meus recursos para ser curada. Mas eu piorava a cada dia e eu piorei a cada dia. Eu luto para sobreviver. Quando ela disse isso, o Senhor olha para ela e diz: filha, a tua fé te salvou. Filha, a tua fé te salvou. Sabe, este lugar aqui é um lugar incrível. E ele foi justamente assim planejado para que você venha, tenha uma experiência com Cristo, com a palavra, para que no seu tempo, para que do seu jeitinho, você se organize, e tudo isso para que em algum momento da sua vida, você diga assim: olha, eu aceitei a Cristo, a minha vida foi transformada, a minha vida foi restaurada, eu quero uma vida com Cristo agora. Tudo aqui acontece por isso. E é possível que tenha alguém aqui, no nosso meio, assim como essa mulher. É possível que tenha alguém aqui no nosso meio, sangrando por dentro, na correria louca da vida, seguindo o compasso da multidão, preocupado, acelerado, muita coisa acontecendo. É possível que o estresse já tenha determinado, moldado a sua maneira de falar com as pessoas, de falar com a família, de falar com os filhos, de estabelecer prioridades. Talvez você tenha invertido tudo na sua vida, porque você entendeu que você precisa de um posicionamento, você precisa dos recursos, você precisa de um bom trabalho, e está tudo certo. Nós vivemos a vida real, na correria louca de São Paulo. Mas dessa correria louca, essa história foi inserida aqui para dizer assim, para te dar um descompasso e dizer assim: olha, você precisa de, no meio de tudo isso, de todos esses encontros e até dos desencontros, ter um momento com Cristo, ter uma experiência, um encontro com a pessoa de Jesus. Tem tantas pessoas que vão até Jesus, e vão até Jesus porque entendem que a partir dele elas podem ter lições importantes para a sua vida, e tem o cristianismo como uma grande estrutura filosófica que ajuda em algumas partes da vida. Tem pessoas que vêm até Jesus, ou talvez você veio a esta casa para ver qual é o clima, como é o culto. E no meio desse
descompasso da sua vida, no meio deste momento aqui, Jesus ele tem um chamado claro para você que está ferido, para você que está escondido, para você que tem um segredo profundo, secreto, que te deixa vulnerável. Se você tão somente tocar assim, se você tão somente tocar nas vestes de Jesus, você vai receber poder. Você pode receber cura. Você pode receber preenchimento. Você pode receber uma nova identidade. E é bonito como essa história, ela termina, como esse milagre, dentro do milagre ele termina. Porque a mulher, ela foi até Jesus e ela queria apenas uma cura. Na fé imperfeita dela, talvez ela tivesse entendido que se ela apenas tocasse em Jesus e fosse embora, teria sido suficiente para ela. E verdade, eu entendo a dor dela, sofreu por 12 anos e tentou de tudo. Só que Jesus, ele sabia que o que cura não é apenas assim um toque escondido, um toque em secreto. Jesus, ele sabia que o que cura é um encontro real, um encontro verdadeiro, um encontro restaurador. É por isso que Jesus, ele parou tudo. Não foi para expor a mulher, foi para redefinir a vida dela, foi para dar uma nova identidade para ela. Ei, quantos de nós aqui já não sofremos por estereótipo? Quantos de nós aqui já não buscamos uma identidade, ser reconhecidos por aquilo que fizemos? Quantos de nós, na correria louca da vida e num monte de coisa, já parou e se perguntou, meu Deus, afinal de contas, será que eu estou fazendo alguma diferença? Qual que é o propósito de tudo isso? Será que eu sou o único que já sentiu todas essas coisas? Quantas pessoas em busca de uma renovação de vida, de um propósito de vida, que fazem um esforço para estar no meio da multidão, quando na verdade sangram por dentro, têm medo dos seus segredos, dos seus conflitos, de buscar ajuda. Essa mensagem é para você. É para você que já se sentiu assim. É para você que está se sentindo assim. Eu quero animar você assim a fazer uma oração, a uma entrega. Eu quero animar você a dizer assim, Senhor, eu vim aqui, eu me identifiquei com a história dessa mulher invisível, que agora saiu com a história redefinida com o nome de filha. Senhor Deus, eu na vergonha de quem sou, me sentindo indigna, eu olho para o chão, mas eu, com a minha fé imperfeita, com os recursos que eu tenho, eu abro meu coração ao Senhor, me dê propósito, me dê sentido, me dê uma nova identidade. Se você fizer isso, sabe o que vai acontecer? Jesus vai te chamar de filho, de filha. Sabe o que isso significa? Quem acordaria um rei, uma autoridade, em plena madrugada? Quem, pelo simples fato de existir, consegue comida, roupa lavada, abrigo e até uma mesada? O filho. A mulher foi buscando apenas a cura física. Jesus deu para ela uma nova identidade. Qual o nome dessa mulher? A Bíblia nem fala. Mas quer saber? Jesus terminou com a melhor definição. Não importa seu nome, não importa a sua identidade, não importa nem o seu segredo. Você é filho, aceito pelo Pai. E a disposição de Jesus então é alcançar você. Se você tocar a Cristo, se você for até Ele, com a fé que você tem, mesmo sendo imperfeita, Jesus estará com tempo para curar você, para preencher vazios,
para te dar um propósito, para restaurar a sua identidade. Nós vamos cantar juntos agora uma música que pode ser a sua oração. E essa música ela diz assim: olha, Senhor, na vergonha de quem sou, eu olho para o chão, mas na bondade de quem o Senhor é, o Senhor me estende a mão, me alcança. Por mais profundo que eu esteja, o Senhor me alcança, me faz voar junto do amor. Estando em Ti, eu sei quem sou. Que seja a tua oração hoje, nesta manhã, dizer a Cristo, a Deus: eu sou teu. Me preocupar com quem eu sou e me ocupar de quem eu posso ser. Vou a Ti pra me entregar, Tu vens a mim por me amar. Na vergonha de quem sou, olho pro chão, na bondade de quem és, me estende a mão e me alcança. Por mais profundo que eu esteja, me alcança. Me faz voar junto do amor. Estando nele, eu sei quem sou. Sou teu. Profundo que eu esteja, me alcança, me faz voar junto do amor. Estando nele, eu sei quem sou. Que eu esteja
deseja me alcançar, me faz voar junto do amor. Estando nele eu sei quem sou. Sou Querido e bondoso Deus, o Deus que vê em secreto, o Deus que conhece os segredos do nosso coração, aonde estamos sangrando, aonde estamos precisando assim de um milagre, de um toque de Jesus, que o Senhor nos encoraje através da história desta mulher, desta filha, a tocarmos, ainda que seja com uma fé, de repente, imperfeita, limitada, da nossa perspectiva, mas que esta fé seja o combustível para nos fazer abrir o nosso coração e ter um encontro real, transformador com a pessoa de Jesus Cristo. Ó Deus, traga cura, libertação, encontro. É o que eu te peço, agradecido em nome de Jesus. Amém. Essa é a Nova Semente, uma experiência real e transformadora com Deus.